escala 6 por 1, qual a possibilidade de passar no Congresso Nacional e quais os seus impactos? Para isso, nós estamos neste podcast da FPMAC, neste podcast da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, e o nosso convidado é o deputado Lucas Redecker, para a gente começar a conversa por isso, porque nós temos aí, quem sabe, 2, 3 semanas para a votação. Deputado Lucas, muito bem-vindo a este podcast. Quais são os principais impactos da escala? E uma pergunta, ela passa? Bom, primeiro prazer imenso estar aqui nesse podcast da FPMAC. A gente tem um prazer muito grande de ser um dos deputados que se aproxima desta pauta, né, das indústrias. A gente sabe da importância que é para a economia brasileira, para a importância que é para a geração de empregos, né, para a sustentabilidade do país como um todo. O projeto da escala 6 por 1, eu não tenho dúvida alguma que ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Há um apelo popular grande, né? Por pesquisas, aí 70% das pessoas, mais ou menos, entendem que a redução de jornada de trabalho, né, e de escala é algo que vai trazer um benefício. E eu entendo que ninguém é contra que as pessoas tenham mais tempo livre para ficar com a sua família, cuidar da sua saúde, estudar para poder se aprimorar, para ter um emprego melhor, enfim. Mas esta também é uma pauta política, né? O governo federal entende que esta é uma pauta que vai dar chance para que ele tenha a continuidade e a possibilidade de reeleição. Então, o governo, muitos parlamentares, o próprio presidente da Câmara, né, ligou as turbinas para fazer com que essa pauta seja aprovada. Então, nós temos aí um processo de tramitação na comissão especial que é de no mínimo 10 sessões, no máximo 40. As sessões estão ocorrendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta para alcançar o número das 10 sessões. E aí a previsão é que o relatório seja apresentado pelo dia 20 e vote na comissão no dia 26. Eu não tenho dúvida que vai ser aprovado em virtude desses pontos. Agora, qual que é o ponto de conversa, de debate, em que eu estou tentando trazer aqui para dentro da casa? Em que a nossa preocupação ela vai além da redução de jornada. A redução de jornada é algo que vai ser bom para muitas pessoas, mas essas pessoas que vão ter o benefício da redução de jornada podem sofrer grandes consequências. Consequência de redução de empregos, consequência de aumento dos custos, consequências da informalidade, consequências inclusive da tecnologia, né? Eu digo, se tu vai numa padaria, por exemplo, onde tu tem 2, 3 pessoas fazendo uma função e o dono da padaria pode comprar uma máquina moderna, mesmo que custe caro, para reduzir a função daquelas pessoas, justamente pela falta de pessoas na condição horária, tu vai fazer com que essas pessoas percam o emprego. Então são muitos pontos em que nós estamos tentando debater aqui, justamente para garantir que, sendo aprovada, a gente consiga trabalhar em cima de transições, compensações e tenha a garantia da manutenção do emprego e a manutenção, claro, do custo de produção, porque é para que isso não passe lá na ponta para o consumidor. O senhor acredita que... E o Congresso Nacional tem sido... e existe uma frente parlamentar exatamente para isso, para que vários parlamentares conversem e tentem chegar ao melhor texto. O senhor acredita que isso é possível? Eu acho que tem chance de se construir isso. Agora, eu aprendi uma coisa na política, né? Quando tu apresenta um projeto, tu apresenta ele, ou uma proposta, como sendo o ideal. Ele acaba muitas vezes sendo aprovado como possível, né? Porque ele passa por várias comissões, ele é debatido, ele sofre emendas, ele tem mudanças, e dentro de uma casa plural, como é a Câmara dos Deputados, em que tu tem pessoas que pensam diferente, que representam segmentos diferentes, tu tem modificações. Então eu entendo que nós vamos conseguir fazer algumas mudanças, né? Agora, até que ponto que essas mudanças elas vão ser importantes e que elas vão de fato diminuir o impacto que isso possa ter para todo trabalhador brasileiro, para toda empresa, gerador de emprego no Brasil. Então essa é a grande preocupação. As emendas estão sendo apresentadas, eu já estou fazendo e apresentei já algumas, e neste processo nós vamos debater, né, o relator vai fazer o seu parecer, colocando ou rejeitando algumas emendas e aprovando isso no plenário. Agora a gente já tem algumas linhas de o que pode acontecer. O governo
tem trazido que não aceitará compensações, porque isso pode gerar um custo grande para o próprio governo. Ok, uma compensação gera custo, né? Agora, se este custo pela compensação ele não for do governo, ele vai ser do empregador. E, consequentemente, ele vai cair para a população em geral com o aumento de custo. O pequeno é quem é mais prejudicado no seu entendimento nesse momento? Olha, eu acho que o pequeno é um dos grandes prejudicados, porque o que acontece? 80% dos novos empregos no Brasil, eles são gerados pelas pequenas empresas. Tá? As pequenas empresas têm poucos funcionários. Pegar uma empresa que tem 4, 5, 6 funcionários e tu tem que fazer uma redução de escala desses funcionários, a consequência é simples. O empregador vai ter que contratar mais funcionário para suprir aquelas horas que não vão ser trabalhadas. Com a redução de escala, de carga horária, mantendo o salário, o empregador vai ter o mesmo custo mantido com uma mão de obra menor. Então ele vai ter que buscar o quê? Novas contratações. Só que a minha preocupação é que muitas dessas pequenas empresas, elas não tenham condições de fazer novas contratações. Porque nós temos vários pontos que fazem com que tu tenha uma competitividade mais baixa no Brasil. Iniciando pelo custo Brasil, né? Então, o que eu temo é que essas pequenas, que são os grandes geradores de empregos, eles sejam os mais prejudicados, os que têm o maior prejuízo, e que, consequentemente, aquele trabalhador que está pensando, não, eu vou ter uma redução de escala, vai ser bom para mim, ele vai ter uma redução de escala, mas vai também perder o emprego. Então, esses são pontos em que nós também temos que debater e ver que maneira que nós vamos conseguir trabalhar na manutenção destes empregos. A gente tem aí empresas, né, pequenas, e aí eu cito exemplos, por exemplo, pega até não tão pequenas, mas médias também, grandes, o setor do turismo. Enquanto as pessoas descansam, o setor do turismo trabalha. É o hotel, é o restaurante, é o passeio turístico, é o parque temático e assim por diante, né? É o barzinho, é o cara que vende isca na beira, lá para um rio, ou seja, tudo isso gira. Agora, como nós vamos fazer com que tu tenha disponibilidade de pessoas prestando este serviço no final de semana? Porque o que está proposto hoje é que preferencialmente sábado e domingo não trabalhe. Embora outros segmentos de outros setores, na sua ampla maioria, todos já trabalham na escala 5x2 de 40 horas ou 39 horas. Né? Então a nossa preocupação são esses segmentos. Como é o caso, por exemplo, um hotel, ele vai ficar sem camareira para arrumar as camas no domingo? Ou não vai poder servir o café da manhã no domingo? Ou uma farmácia pequena, porque as grandes redes estão tomando conta. Aquelas que sobraram, que duraram, as pequenas farmácias que têm 1 ou 2 funcionários e que trabalham no final de semana, o pequeno restaurante que tem uma cozinheira e 2 garçons que trabalha de segunda a sábado, tu vai ter que ou demitir ou fechar as portas. Então, esses pontos que nós temos que debater, até porque eu entendo que a escala 6x1, ela é bem segmentada por setores, né? Outros setores não têm esse problema. Então, assim, nós temos que tentar trabalhar nessa compensação para poder entender quais são as diferenças, porque tu não tem como achar também um sistema de compensação que seja igualmente e igualitário para todos os segmentos. Porque a indústria do calçado tem características diferentes da indústria moveleira, que tem características diferentes de indústrias de máquinas, do polo metal mecânico, e que tem características diferentes do pequeno comércio. Né? Então são esses os pontos que nós vamos ter que conseguir contemplar, e em quais emendas a gente consegue fazer, e quais são as mudanças do projeto, que algumas já estão claras que vão acontecer, né? O próprio autor, relator já deixaram claro, mas e outras que têm que ser mais aprofundadas. O senhor me puxa o nosso próximo assunto, que são gargalos estruturais. O Brasil é cheio de gargalos, juros altos, crédito restrito por causa dos juros altos, não temos previsibilidade econômica. O que é que o parlamento está fazendo e o que é que pode fazer para tentar resolver esses problemas, já que nós temos um problema histórico de desindustrialização, e nós estamos falando aqui de indústria de máquinas. Pois é, eu entendo que o custo do Brasil ele abrange tudo isso, né? O quanto custa produzir no Brasil e o quanto a nossa competitividade com o mercado externo ou mercado interno é relacionado ao quanto nós pagamos de imposto.
Eu entendo que nesses pontos, nós conseguindo colocar algumas compensações, principalmente na área tributária, para algumas empresas ou alguns segmentos, a gente consegue debater um pouco mais e dar um pouquinho mais de conforto para as empresas que trabalham nesses gargalos históricos, porque o gargalo histórico ele vai além do custo só tributário, né? Porque é o seguinte, por mais que tu tenha uma equalização tributária que seja favorável a um segmento da indústria, tu tem ali um custo de transporte que é elevadíssimo pelas nossas vias terrestres, né, a maior parte delas, né, e todas elas rodoviárias, né, uma malha ferroviária pequena no Brasil, hidroviária menor ainda, né, pouco explorada. Então, este é um dos custos, né, o custo da competitividade dos produtos importados, né? É inadmissível que a gente mande, por exemplo, minério de ferro daqui para a China, eles tragam o ferro beneficiado mais barato do que a gente beneficia aqui, né? Então, assim, a competitividade, o próprio setor do calçado, por muito tempo, trabalhou com um projeto anti-dumping que a gente tivesse um custo mínimo de entrada de calçados estrangeiros no Brasil para poder competir, porque a China, Taiwan, Vietnã, Taiwan já não mais, mas Vietnã e outros países produzindo sapato, o sapato deles entra muito mais barato do que produzido aqui no Brasil, por causa dos nossos custos. Então, quais são os pontos em que eu entendo que a gente possa trabalhar nessa questão de redução do custo Brasil e redução do custo tributário? O primeiro ponto é propor, né, dentro da comissão, a possibilidade de nós retomarmos a desoneração da folha. A desoneração da folha foi algo que era muito positivo para vários segmentos. Agora, a desoneração da folha também não se enquadra para todos os segmentos, né? Ela se enquadra para indústrias que têm um elevado número de funcionários. Aí ela funciona. Agora, tu pegar para a indústria que tem um pequeno número de funcionários, ela já não compensa mais tanto. Outro ponto em que a gente trabalhou, estamos trabalhando, vamos apresentar agora uma emenda que está sendo elaborada hoje mesmo, é que a gente consiga mudar as margens do Simples, em que tu consiga ampliar as margens de valores do Simples, podendo enquadrar mais empresas nos benefícios que existem no Simples que não estão enquadradas hoje. Aí nós conseguimos ter uma redução de carga tributária. Mas o problema todo ele vem na circunstância de o quanto o governo está disposto a também arcar com este custo. Só que o cálculo que tem que ser feito não é só quanto o governo está disposto a arcar com esse custo. O cálculo que tem que ser feito é o seguinte: qualquer família que aumente o seu custo de vida tem duas saídas. Ou acerta suas contas e reduza, ou vá conseguir um outro emprego, ou ter uma remuneração maior. E aí consiga adequar. O governo ele aumenta o seu custo e a única alternativa que o governo tem é arrecadar mais impostos. Ele não faz uma reforma interna para diminuir o custo do governo, uma reforma administrativa que a gente debate há tanto tempo no Brasil, que está por fazer. Então, assim, eu vejo que o governo, este governo principalmente, ele é um governo que não tem perspectiva de fazer uma reforma e diminuir o seu custo para conseguir ter um poder maior de investimento, para conseguir socorrer alguns setores no momento de proposta de mudança, como é o caso da 6x1, 5x2, ou 34 horas para 30, ou 44 horas para, então, 36, né, mas para 40, né, que é o que está sendo debatido. Então, acho que esses são os pontos também que a gente tem que avaliar. O quanto que o governo absorveria, mas o governo tem que fazer o dever de casa. Porque se o governo não absorver esse custo, quem vai absorver é a população brasileira, como eu falei anteriormente, através de quem gera emprego, através do consumidor. O senhor trata bastante aí da questão internacional. A gente vende aço para a China e recebe aço beneficiado mais barato. Essa questão internacional também nos incomoda. Agora foi fechado o acordo Mercosul-União Europeia. Já tem alguma ideia de se isso vai ser bom ou vai ser ruim para o Brasil? Especialmente nesse momento que nós vivemos ainda a desindustrialização e que o Congresso tenta encontrar soluções para a gente voltar a se industrializar. Eu entendo que o acordo Mercosul-União Europeia é positivo. Ele é um acordo que vai beneficiar o Brasil com as suas características, conseguindo comercializar muitos produtos com custos menores, né, de exportação. Agora, tem que ter a atenção do governo, porque nós sabemos que, ao mesmo tempo em que nós vamos avançar em muitas áreas,
nós também podemos ter prejuízo em áreas que são menos competitivas, né? E nessas áreas menos competitivas, eu entendo que o governo ele tem que escutar as entidades para que nós consigamos trazer e transformar isso num equilíbrio. Nesse equilíbrio que a gente consiga ter competitividade internacional. Porque nós não estamos tratando só da exportação. A exportação é ótimo para o Brasil. Nós somos um país que é um grande produtor de proteína animal. Nós exportamos commodity, e aí eu acho que é onde o Brasil tem que trabalhar para exportar o produto beneficiado e não a matéria-prima, né? Que esse é o debate histórico, né? Eu sempre digo, eu quero exportar o calçado e não o couro, né? Para poder gerar um emprego aqui, porque senão estou gerando emprego lá onde é que eles vão produzir o calçado. Então eu entendo que nesses pontos nós vamos ter alguns benefícios. Mas, por outro lado, nós vamos ter a importação de produtos, nós vamos abrir, né, para importação de produtos, e aí é um ponto em que nós temos que transformar o brasileiro, o mercado brasileiro, a indústria brasileira numa indústria competitiva. Até porque nós sabemos que, além do custo Brasil, nós temos algumas dificuldades e superamos elas. Mesmo com todo o custo que nós temos, custo trabalhista, que é um custo elevado, se comparar a outros países, tem um custo trabalhista muito menor, nós ainda conseguimos ser competitivos no mercado externo. Há muitos custos, há muito trabalho, e temos um problema muito grande, que é a instabilidade cambial. Ela nos deixa muito claro que, muitas vezes, com a variação que o Brasil tem o dólar está um dia 4,98, outra semana 5,30. Nessa negociação, tu vende num dólar e recebe num valor menor, ou muitas vezes no maior. Então, isso também tem que ser equiparado, porque antes de tu perder no custo cambial a competitividade, tem um outro problema que o nosso setor exportador sofre muito, é perder o cliente. Se tu não tem previsibilidade para entrega lá no cliente na ponta, e tu chega para ele, eu tô te vendendo tal coisa, e aí na hora tu diz, olha, eu não consigo fechar mais a conta porque mudou, tem uma tarifa nova ou tem um custo cambial diferente, o cliente vai fazer o seguinte, eu até gosto de negociar com ele, é um bom fornecedor, mas eu não tenho previsibilidade de garantia, então eu vou procurar alguém que me dê, mesmo que eu pague um pouco mais caro, mas que eu sei que vai me entregar com o custo correto e tal, e muitas vezes o próprio setor produtivo, a indústria que vai exportar arca com esse prejuízo para não perder o cliente. Então, eu acho que são pontos em que nós vamos ter que continuar debatendo. Isso não é uma coisa de resolver de um dia para o outro, né? Mas eu não acho ruim o acordo do Mercosul-União Europeia. Eu acho ele positivo. Agora vai depender de nós termos um governo competente a partir do ano que vem, que tenha uma visão justamente para o setor produtivo, porque dando certo, isso pode ser uma grande oportunidade da ampliação da geração da economia, do giro da economia e da geração também de emprego e renda, né? E o aumento de empresas sendo consolidados novos segmentos, novos clusters, para a gente conseguir ter novos produtos aí com, né, uma troca de conhecimentos, uma troca de experiência com outros países, o que eu acho que é importante para o Brasil. Deputado, desculpem, eu tenho provocado alguns parlamentares com quem a gente tem conversado a respeito da questão dos juros. Nós parece que somos governados por economistas que dizem o seguinte, eu preciso diminuir a atividade econômica para baixar a inflação. Como é que se resolve isso? Aqui no Congresso eu sei que se conversa muito, mas ninguém consegue ganhar dos caras. Pois é, a gente tem, mas aí é onde que eu vejo que tudo isso passa da responsabilidade das equipes econômicas dos governos. Não tem como fugir disso, né? A taxa de juros é um reflexo da inflação, da produção do país, da própria condição de movimentação de capitais internos e externos. Então, tudo isso influencia. Agora, o governo tem que ter uma política clara, uma política de industrialização, uma política econômica que te dê previsibilidade, porque a taxa de juro, ela reflete na taxa de câmbio, ela reflete na inflação, ela reflete de tudo um pouco, né? Então, eu não consigo entender e fugir de que a Câmara dos Deputados vai criar uma política econômica que vai reduzir os juros. Isso aí, nós vamos criar propostas aqui, PECs, projetos. Agora, quem define a política econômica de um governo é o próprio governo. É como ele vai fazer essa construção. E a gente sabe que hoje, a taxa de juros que nós vivemos no Brasil, ela é uma das maiores taxas do mundo
e que ela, de fato, faz com que a pessoa que tenha a índole de empreender, tu está afastando a pessoa, porque tu não consegue construir um ambiente em que ela consiga, através do seu novo empreendimento que ela vai construir, ela consegue vencer o que ela tem que pagar do que ela pegou no mercado, através de bancos ou instituições financeiras, e que ela consiga fazer essa entrega lá na ponta, porque todo primeiro negócio que tu começa, ele não é um negócio que tu começa bombando na arrancada. Tu tem que conquistar cliente, tu tem que te posicionar no mercado, tu tem que buscar alguns caminhos. E a taxa de juros nos prejudica nisso. E também não só para quem está começando, mas para quem precisa ampliar o capital de giro, para quem precisa comprar um maquinário novo. Tu depende, muitas vezes, de programas do governo que te subsidiam na taxa de juros, te estendem o prazo de pagamento, mas isso muitas vezes não é o fator prioritário, porque eu não quero precisar depender de um programa do governo, eu quero precisar depender da condição do que eu sei, de que eu tenho condição de pagar e que isso não vai ser um problema para mim e que eu vou ter uma política econômica de longo prazo. Eu faço uma seguinte avaliação sempre, né? Como a nossa política econômica ela é tão frágil no Brasil, e que a gente tem um mercado que ele depende muito de reflexo externo, de influência externa dos outros mercados também, e não uma política econômica consolidada, que demonstra o seguinte, ó, toda eleição, ano que vem esse ano vai ter eleição. Cada vez que chegar perto da eleição e sair uma pesquisa eleitoral, e se um candidato passa pelo outro, qual é o primeiro reflexo que a gente tem? Bolsa de valores e taxa de câmbio. É a primeira coisa. Dá um reflexo interno na Bolsa de Valores e na taxa de câmbio. Por quê? Porque o nosso sistema econômico ele não é um sistema que tenha a condição de saber, não, nós, independente de governo, vamos ter uma estabilidade econômica. Nós não temos estabilidade nenhuma econômica. Isso passa pela taxa de juros, pelo custo Brasil, e esse reflexo, a política influencia direto na economia. E a expectativa seria que esses reflexos eles não fossem tão fortes dentro da economia, principalmente momentaneamente, como é o caso de mudança nas bolsas, como é o caso de taxa de câmbio e a própria questão da própria taxa de juro, né? Com a variação de aumentar um pouco, diminuir. Então, esses acho que são pontos que dependem muito mais de uma política responsável de um governo. E isso também tem, claro, a questão, eu sempre digo, do exemplo, né? Meu pai dizia o exemplo a gente traz de casa. Não adianta eu quero colocar uma política econômica que vai me dar garantia de estabilidade econômica se eu não faço o dever de casa. Eu tenho que fazer as reformas necessárias, eu tenho que saber que nós vamos diminuir o custo do país para o futuro, como é a reforma da Previdência que foi feita, ou a manutenção dessas reformas, a reforma administrativa, como a gente já falou, e entre tantas outras, a própria reforma política, que não influencia tanto na economia indiretamente, né? Mas ela te dá uma capacidade diferente de mostrar, olha, o recado nós demos e nós estamos com a casa organizada. Isso vai, consequentemente, ter resultado também na taxa de juros. O senhor me mostra aí que o Brasil tem mercado, tem demanda, mas não tem dinheiro, né? Porque, devido a essa questão. Até tem dinheiro num custo caro, né? Sim, e aí a minha pergunta final, para a gente fechar esse podcast, é assim, nós temos um desafio. E esse desafio é transformar a política industrial brasileira, que depende de políticas e provavelmente depende muito da frente parlamentar. No seu entendimento, nós estamos num caminho correto ou ainda precisamos mudar muito as leis para resolver isso? Eu acho que leis, eu não acho, eu tenho certeza, propostas de leis é o que nós mais temos aqui dentro dessa casa. Diversas. Algumas que são absurdas e outras que são muito importantes. Agora, quando a gente trata de legislação, muitas vezes o que se debate aqui dentro da Câmara ou do Senado está muito distante da realidade, da necessidade do povo, da população brasileira. A gente debate muitas vezes pautas aqui que não tem nada a ver com a ponta, não tem nada a ver com a vida de quem está trabalhando, de quem pega ônibus, de quem gera emprego, de quem quer empreender. São coisas distintas, né? E eu acho que isso depende muito, e aí eu busco isso também, de como quem vai abraçar essas pautas, porque a gente tem a frente parlamentar aqui, na qual eu faço parte, e que nós debatemos amplamente a mudança da legislação
dando a condição de custo Brasil, a condição de nós termos tarifas de exportação para o mercado externo, a gente conseguir diminuir o impacto, né, do quanto tudo isso influencia na geração de empregos. Uma política de industrialização, ela passa muito pelo que o governo quer investir. E não é só uma política de industrialização, o governo chega lá e dá benefício para as indústrias. Só dando benefício não vai resolver. Por quê? Porque tu vai dar benefício, a partir do benefício tu tem que ter algumas características. Quais são as características? Eu tenho que ter as características do que as regiões do Brasil têm uma vocação maior para a produção, né? Tu tem regiões que produzem mais um ramo industrial e outras menos. Tu tem que ter, para tu industrializar o Brasil, a ampliação e a modernização das malhas de transporte do Brasil, incluindo portos, né? Pega o meu estado, Rio Grande do Sul, tem só um porto. Nós estamos discutindo um novo porto há muito tempo e é um debate parece eterno, né? Malha ferroviária, a mesma coisa. Dentro dessas condições, nós também temos que ter uma política de governo que tu vai trabalhar no ensino técnico, no ensino qualificado, para que as indústrias consigam ter uma mão de obra mais qualificada e que paguem mais para essa mão de obra qualificada, para que a pessoa ela consiga ter um emprego em que ela esteja preparada e que ela consiga ter uma remuneração maior. Porque não existe... Qual o melhor projeto social que existe no Brasil ou no mundo? É o emprego. Esse é o melhor projeto social, que o cidadão consegue sustentar a sua família. Ele tem orgulho de sustentar a sua família, de poder passear, comprar roupa para o filho quando precisa, levar no médico, pagar uma consulta se precisar, comprar um medicamento, consegue ter o seu momento de lazer. Então eu entendo que dentro de todo esse aspecto nós sempre temos um programa de governo em que nos dê essa condição. Agora, a participação do parlamento brasileiro é muito grande. Muitas vezes a gente consegue aprovar aqui projetos em que muitas vezes o governo não quer. Não quer que aprove, mas a gente aprova pela necessidade que se tem. E aí depende muito dessas frentes parlamentares que trazem o debate para dentro da casa. Porque o deputado falando sozinho é uma coisa, porque nós somos 513. Né? Agora, nós tendo um grupo de 150 deputados que pensam parecidos, que propõem um projeto e que vão para a linha de frente fazer esse projeto andar, aí nós temos já um resultado diferente. Agora, isso tudo vai depender de cada ponto, e aí é importante quando as frentes parlamentares trazem em cada circunstância as características da diferença de cada segmento no Brasil. Porque nós temos clusters de setores em que dependem de coisas diferentes. Eu vou pegar um caso, por exemplo, alguns casos do meu estado, né? Tem regiões do meu estado que tem uma sobra de mão de obra de pessoas desempregadas em algumas regiões. Agora, tem outras regiões, tem uma cidade que no ano passado, esse ano eu não tenho dado, estava conversando com o secretário de desenvolvimento de uma cidade, que é Erechim, e ele me disse, Lucas, na nossa cidade, nós temos 3.000 vagas de emprego em aberto. Nos falta mão de obra. Inclusive, empresas que querem expandir ou vir para cá não conseguem. Então, assim, nós temos características que têm que ser levadas em consideração. E aí também tratar da própria competitividade, e aí a reforma tributária vai entrar agora, né, em breve, em vigor, e no qual eu acho que ela tem muitos problemas, a reforma tributária. Ela diminuiu e acabou com a disputa de benefícios entre estados, o que na minha avaliação, de certa forma, é positivo quando tu está trabalhando de um estado, vou tirar a empresa de lá e trazer para cá. Agora, quando tu quer construir um novo setor, um novo segmento, e o Brasil tem capacidade para isso, né? A gente pega países que se especializaram em um ramo só de produção. Tu vai em Taiwan, né? Microchip, tudo na parte tecnológica, eles fornecem para o mundo inteiro, né? Agora, nós podemos ampliar alguns segmentos que nós não temos no Brasil, até porque isso é relativo à soberania nacional e principalmente a atender mercado interno e mercado externo, que nós somos um país continental. Então, essa característica que existe das vocações tem que ter, eu acho que um cuidado muito específico quando a gente trata
de industrialização do Brasil. Porque daí a gente vai conseguir, sim, ter empresas, geração de emprego e que vão ter características próprias e que ali nós vamos conseguir fazer com que a economia gire e que tu consiga ter o aumento da sustentabilidade tanto dos estados quanto dos municípios para a gente conseguir fazer com que a economia tenha um resultado próprio para quem está lá na ponta. Porque muitas vezes toda discussão que tem aqui, eu sempre digo, o benefício fiscal alguém paga. O brasileiro paga, né? E o benefício do que se aprova aqui, alguém tem que pagar a conta. Eu sempre digo, quando eu vou analisar um projeto e ele tem custo, sempre me pergunto, quem vai pagar essa conta? E sempre quem vai pagar a conta é o mesmo, é o povo brasileiro, né? E aí, quando eu digo população brasileira, não adianta segmentar. Ah, não, mas é o grande empresário, é o pequeno, é o trabalhador, é todo mundo, porque o custo tributário é maior para o pequeno lá na ponta. Então a gente tem que ter essa modificação e a industrialização vai nos trazer isso, que eu falei antes, é beneficiar o produto e vender ele pronto, e não vender ele na sua matéria-prima, como o Brasil é craque em fazer isso aí, né? Então são mudanças que nós vamos ter que fazer e é uma política de governo. Deputado Lucas Redeker, muito obrigado em nome da Frente Parlamentar de Máquinas e Equipamentos. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por participar desse podcast. Eu que agradeço a tua disposição aí, que tenhamos todos sucesso. Obrigado.